Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais um excelente webinar. E o webinar de hoje nós vamos falar sobre otimização de processo com CRM. Eu sou o Guga Ribeiro, executivo de contas reseller na Evermind. Sou branco, tenho cabelo preto, barba grisalha, uso óculos, uso uma correntinha dourada, camiseta preta, tenho tatuagem nos dois antebraços, pulseiras e anéis em quase todos os dedos da mão. Estou acompanhado por excelentes profissionais que vão enriquecer demais hoje o nosso webinar. Eu estou falando de Andrei, executivo de contas na Salesforce, Samuel Gonçalves, Head de Delivery na Evermind, e para traduzir e facilitar a comunicação, Vânia Santiago, nossa tradutora de intérprete de Libras. Nesse evento, vamos explorar o conceito de CRM, entender por que ele se tornou fundamental para as empresas de todos os tamanhos e setores. Além disso, vamos destacar os principais pontos da plataforma Salesforce e discutir como essa solução pode transformar a maneira de como você opera e se relaciona com seus clientes. Tenho certeza que ao término desse webinar, todos vocês terão novos insights, novas ideias e novas estratégias para impulsionar o negócio de vocês. Não percam um minuto, porque será sensacional hoje o nosso evento. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu vou pedir para que o Andrei e o Samuel façam as suas apresentações. Por favor, fiquem à vontade. Muito obrigado, Guga. Bom, sou o Andrei, trabalho aqui na Salesforce como executivo de contas há mais de um ano. Sou branco, de barba ruiva, estou vestindo um casaco preto da Salesforce e vou aqui hoje ajudar o pessoal a resolver todas as dúvidas em relação a CRM e como a Salesforce se posiciona no mercado. Muito obrigado, Andrei. Samuel, por favor. Olá, pessoal, bom dia. Sou o Samuel, sou um homem de pele preta, uso óculos, estou de fone branco, uma camisa polo verde, tenho uma tatuagem no antebraço e uso um relógio no lado esquerdo. Já tenho uma experiência com Salesforce de 11 anos e estou há 7 anos aqui na Evermind. Hoje, no momento, estou com a posição de diretor de delivery e espero poder ajudar vocês aqui a trazer insights, uma boa implementação e como nós temos as melhores práticas de como utilizar o CRM. Muito obrigado pela oportunidade. Excelente, muito bom. Vamos iniciar então o nosso bate-papo. Andrei, vou começar contigo. Como que a Salesforce identifica e avalia as necessidades específicas dos clientes durante as etapas iniciais? Muito bem, Guga. Nas etapas iniciais, a gente sempre inicia com uma conversa onde a gente chama isso de discovery, né, que na tradução literal seria uma descoberta, que é realmente isso. A gente conversa com a empresa, entende quais as dores, quais os principais problemas que eles estão enfrentando no momento e por que eles estão precisando de uma solução como a nossa. Nesse bate-papo, a gente tenta envolver a maior quantidade de pessoas e setores, já que a Salesforce abrange todos os setores da empresa, e não unicamente um setor. Então, quanto mais pessoas envolvidas, mais insumos a gente tem, mais informações, e maior é a chance da gente conseguir descobrir qual o principal problema e como ajudar eles. Ser assertivo nas dores dos clientes, certo? Perfeito. Muito bom. E como a Salesforce garante que as necessidades dos clientes são corretamente identificadas e priorizadas nessas etapas? Perfeito. Após a fase de discovery, a gente entende superficialmente quais são os principais problemas, então a gente passa para uma parte que a gente chama de deep discovery, ou seja, uma descoberta mais profunda. Nesse ponto, a gente faz diversas reuniões com esses times por separado, fazendo diversas perguntas específicas, estratégicas, para entender a fundo qual o principal problema de cada setor, pois cada setor vai ter uma solução diferente que a Salesforce provê. Boa. Você falou 2 vezes no seu comentário, você falou sobre discovery. Fala um pouquinho mais sobre quando você comenta e você coloca o discovery. Perfeito. Nessas etapas iniciais, é extremamente importante a gente fazer o discovery. Um discovery bem feito acarreta num negócio bem feito. E ao contrário também é verdadeiro.
Então, essa parte do discovery, de descobrir quais os problemas, aprofundar neles, fazer diversas e diversas reuniões e mapeamento estratégico, a gente precisa desenvolver muito bem essa etapa para garantir o sucesso do projeto. Muito bom, excelente. Samuca, aproveitando o gancho dessa parte de levantamento, discovery, quais são os principais desafios a implementar uma estratégia de CRM eficaz? Perfeito. Nós, quando iniciamos essa parte do Discovery junto com a Salesforce, o que nós procuramos é uma palavra muito eficiente, que se chama o engajamento. O engajamento do nosso cliente em querer fazer essa transformação digital. Quando nós temos esse engajamento, fica muito mais fácil, muito mais abrangente de ter uma adoção de todo o nosso projeto. Isso vai facilitar muito a nossa vida, no entendimento da necessidade, na evolução do seu processo durante as fases de projeto e também de melhorias futuras, de inovação, de trazer as melhores práticas de desenvolvimento, as melhores práticas do que se aplicado no mercado, e isso vai facilitar muito durante o processo do projeto. Isso traz um projeto muito de sucesso, o engajamento das pessoas. Muito bom, excelente. Andrei, aproveitando o gancho, você pode compartilhar um exemplo de sucesso onde o processo de discovery faz a diferença em uma negociação? Com certeza. Tem um grande exemplo de um cliente nosso de Santa Catarina, na cidade de Blumenau, onde ele procurou a Salesforce porque ele tinha simplesmente um problema no setor de marketing. Ele queria melhorar a parte de captação de novos clientes, campanhas de marketing, esse era o principal e, teoricamente, o único problema que eles tinham. Durante as etapas de discovery, a gente conseguiu descobrir que eles tinham problemas em diversos outros setores e que a Salesforce poderia ajudar todos esses setores. Então, o projeto que iniciou pequenininho, com somente 10 pessoas, passou a ser um projeto de 220 pessoas e uma mudança digital para toda a empresa, e não somente o problema que eles achavam que tinha. Então, essa é um excelente exemplo da importância de um discovery bem feito, de fazer as perguntas corretas para as pessoas corretas, e aí tu consegue descobrir que, às vezes, o pequeno problema não é tão pequeno assim. E o processo continua até hoje? Continua até hoje. Excelente, excelente. Samuca, aproveitando de novo o gancho dessa parte de discovery, de levantamento, de implementação, como que a Evermind personaliza suas soluções para diferentes setores industriais? Ótimo. Após o Discovery, ou até mesmo antes do Discovery, nós fazemos uma análise sobre a companhia que está trazendo a ideia de uma transformação digital usando o CRM Salesforce. Então, através dessa pesquisa, nós também colocamos os nossos especialistas aqui na Evermind, que hoje nós somos segmentados por indústria para poder facilitar a consultividade, as melhores entregas, uma entrega com mais qualidade. Então, nós olhamos para aquela empresa, olhamos para o segmento e trazemos os nossos melhores consultores para que, através do Discovery, a gente já consiga trazer ideias, inovações, melhores práticas do mercado e fazemos um processo de entrega do projeto através de uma metodologia de sucesso, que já é bastante conhecida no mercado e que nós aplicamos aqui durante as nossas fases de projetos, seja desde o início, criamos as sprints, conversas com os nossos clientes, homologações assistidas, inclusive, para que o cliente se sinta confortável e seguro do que foi totalmente desenvolvido durante aquela fase e que esteja pronto para ir por um ambiente produtivo para o seu melhor uso. Então, nós definimos equipes segmentadas por negócio, para uma melhor consultividade e, com certeza, um projeto de sucesso na sua entrega. Quando nós colocamos as pessoas que falam a mesma língua que o cliente, o mesmo conhecimento, isso evolui muito
traz bons resultados, traz uma inovação segura e a gente consegue aplicar muitas coisas, principalmente assuntos que hoje estão mais abrangentes no mercado, como inteligência artificial, né? Então, a gente consegue trazer ideias para a melhor prática. Excelente. Quando você fala de indústrias, nós estamos falando de farmacêutica, finanças, varejo. Quando você coloca um profissional para falar já a mesma linguagem deles, facilita muito o dia a dia e facilita muito o processo, certo? Exatamente. Tudo isso é para que o cliente se sinta confortável de que a Evermind é a melhor empresa para poder olhar para essa inovação, para essa transformação do seu source. Então, quando a gente fala o mesmo linguajar que o cliente, falando sim dessas indústrias, como você bem citou ali de exemplo, como farmacêutica, como um automotivo, a gente traz as pessoas que conhecem desse mercado e também conhecem de tecnologia, conhecem de CRM, o projeto não tem como dar errado, fazendo um discovery produtivo, trazendo ideias e inovações e fazendo um planejamento assertivo do projeto. Assim, o investimento e o retorno desse investimento vai ser mais rápido quando aplicado desse modelo. Ótimo, muito bom. Mais uma pergunta, Samuel. Quais são os principais desafios que as empresas enfrentam ao migrar para novas soluções tecnológicas? Como as soluções do ecossistema Salesforce que podem ser oferecidas e implementadas pela Evermind? Perfeito. Esse é um tema que nós temos que levar com muito cuidado, né? Tem empresas que têm as necessidades e os desejos, né? Isso, às vezes, pode se tornar com que um projeto fique grande demais, extenso demais, e acaba perdendo o que, de fato, é o objetivo daquele projeto. Então, empresas que ainda não estão preparadas, que ainda estão pensando numa evolução de um projeto, nós criamos alguns projetos que nós chamamos de Quick Start, que são projetos desenvolvidos rapidamente para que tenha uma adoção do próprio cliente, um conhecimento nessa transformação digital, para que, a partir desse pequeno projeto que foi idealizado, construam novas fases, novas inovações e a melhoria seja contínua, né? Também utilizamos alguns projetos que nós chamamos de MVP, que é o Minimum Value Project, ou seja, a gente idealiza o que é o projeto de fato que vai trazer o maior valor de imediato. Então, nós construímos esse escopo de projeto ou essa velocidade de projeto e aplicamos dentro desse negócio, fazemos as homologações assistidas, as sprints de desenvolvimento rapidamente para que já gere um valor maior. Entretanto, tem empresas que já têm uma estrutura um pouco maior, né, que já tem uma ideia um pouco mais concretizada, a ideia de uma transformação digital por inteiro. Isso a gente coloca os nossos melhores especialistas para que façamos um projeto bastante assertivo, com bastante qualidade, leituras de requisitos, criações de cards, especificações técnicas, modelos de arquitetura, para que nós construamos um projeto de sucesso. Muito bom. No nosso linguajar, no nosso dia a dia, a gente fala, vamos pensar grande e iniciar pequeno, né? Vamos realmente sentir a dor do cliente e trabalhar e começar a iniciar um projeto pequeno. E você comentou o negócio de MVP. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor essa parte. Ótimo. O MVP, ele simplesmente é uma ideia inicial que eu tenho um desejo, mas essa é a dor mais latente, é onde eu tenho mais gaps dentro do meu processo em uma companhia. Então, é onde eu preciso atacar e ser mais eficiente e eficaz e tirar essa dor e trazer a inovação. Então, quando você fala de pensar grande e começar pequeno, é justamente isso. Eu começar por onde eu tenho uma menor eficiência e trazer uma eficiência maior, colocando a transformação digital, aplicando o melhor produto de CRM da Salesforce ou a plataforma Salesforce que vai atender, e aí a gente começar a pensar nas inovações para o futuro. Então, é justamente isso. Quando você pensa nesse modelo de MVP,
é trazer uma eficiência, uma adoção do cliente, um conhecimento do produto que está sendo implementado, um conhecimento dos processos que deixarão de ser manuais e se tornarão automatizados para uma maior produtividade, uma assertividade em seus processos e trazer também resultados positivos e trazer também melhores estratégias para o crescimento da empresa. Muito bom, sensacional. Pessoal, estamos chegando ao término do nosso webinar. Mas, para aproveitar a ilustre presença de vocês, que eu sei que não é fácil, né? O nosso dia a dia de correria, de reuniões, planejamento, entregas, projetos, vendas, eu gostaria de fazer uma última pergunta, tá? Para a gente bater um papo nós três agora, tá? Como que as pequenas e médias empresas podem se beneficiar das soluções Salesforce? Sim, a Salesforce é uma plataforma completa e ela oferece uma flexibilidade notável para pequenas e médias empresas, certo? E assim, ela consegue adaptar às necessidades, possibilitando um crescimento escalável, e a gente pode começar com poucas licenças e ir crescendo gradualmente, de acordo com o crescimento da empresa, certo, Andrei? Perfeitamente colocado, Guga. A gente comenta aqui que a Salesforce ela serve desde um mercadinho de esquina com 2 pessoas usando a solução, até a Audi com 10 mil pessoas usando a solução. A Salesforce é uma solução elástica, como falou, flexível. Então, a mesma solução que o mercado com 2 pessoas vai usar é a mesma solução que a empresa gigante vai usar. Não muda nada. Então, a Salesforce ela se adequa ao negócio, né, de acordo com as necessidades. Ela é 100% parametrizável, então a gente usa uma outra expressão aqui, que a gente comenta que a Salesforce é um Lego, ou seja, tu consegue montar peças de acordo com a necessidade de qualquer negócio, de qualquer indústria, de qualquer tamanho. Então, não existe uma indústria específica, não existe um tamanho mínimo, não existe nenhuma limitação para não ter o Salesforce hoje na tua empresa. Fala uma coisa, quando os clientes que hoje adquiriram as licenças Salesforce, qual que é a porcentagem de desistência? Existe isso? Muito pequena, realmente a porcentagem de existência na Salesforce ela é muito baixa. As empresas sempre que entram tendem a crescer porque elas enxergam o valor do negócio muito rápido após a implementação. O retorno sobre o investimento ele já começa a acontecer. Então, o nosso nível de desistência ele está baixando a cada ano, na verdade. Ele teve um pico na pandemia, obviamente, antes e durante a pandemia, por alguns motivos financeiros de algumas empresas, mas, em contraproposta, a necessidade de se digitalizar também manteve esse aumento de clientes entrantes, e de lá para cá, o nível de desistência só diminuiu. Então, realmente não é um problema latente que a gente tem aqui de desistência, e é muito o contrário, é sempre aumentando e colocando mais times para dentro da solução. De acordo com o crescimento das próprias empresas, certo? Correto. Muito bom. Samuel, aproveitando o gancho, nós vamos iniciar um processo, nós falamos lá atrás, tá? De começar, de pensar grande e iniciar pequeno. Entramos com as licenças, vamos iniciar com 3, 4 licenças. O processo é gradual, de acordo com o crescimento do cliente, vai crescendo também o número de licenças. E quando a gente fala de implementação do projeto, serviço, como que funciona? Perfeito. O projeto, ele simplesmente, quando a gente aplica, ele pode começar pequeno, que seja para atender uma área, né? E nós vamos crescendo, fazendo um processo que a gente chama de fundação, né? Que é a fundação do projeto, um alicerce, para que, quando esse processo for escalável, tenha menos impactos em alterações para as próximas áreas que irão utilizar a plataforma. Né? E assim a gente pode ir crescendo por área e área. E aí a gente chega numa plenitude que a gente começa a pensar em inovações. Né? Então, poxa, olha, agora eu implementei, consegui colocar os meus processos automatizados, criei fluxos, eu tenho hoje um bot que faz toda a interação com o meu cliente,
o que mais eu consigo agregar? E aí vem o trabalho da Evermind como uma consultoria de trazer novas experiências, tudo que é fornecido e lançado pela Salesforce, trazer inteligência artificial para que a gente possa aprimorar cada vez mais o crescimento e escalar Salesforce dentro da empresa e que isso possa ser expansivo aos outros mercados. Excelente. Eu estou vendo aqui, a gente fala bastante, eu escuto, que a Salesforce ela tem uma vantagem que ela consegue construir um relacionamento com o cliente, ela consegue fidelizar o cliente, né? A gente consegue ter, de fato, uma visão 360 de todos os clientes, né? Com todos os dados centralizados num lugar só, permitindo prever necessidades e tomadas de decisões melhores. Fala um pouquinho sobre isso, Andrei, por favor. Perfeito. A Salesforce, ela realmente é uma solução omnichannel. Tá? O que significa isso? Uma solução onde tu, para ficar bem claro, tu não precisa trocar de aba no navegador para ter uma visão de toda a tua empresa. E seja ela de vendas, na parte de atendimento, relatórios, qualquer parte da ferramenta, tu consegue acessá-la em uma única aba. Isso significa uma solução omnicanal. Dentro dela, a gente tem a visão 360, ou seja, todas essas áreas, por estarem todas no mesmo lugar, quando uma pessoa do time comercial abre um contato, por exemplo, do Samuel Gonçalves, eu vou conseguir ver todas as compras que ele teve com a minha empresa, todos os atendimentos que ele tem aberto no pós-vendas, todas as solicitações que ele tenha feito com o time financeiro, etc, etc. Então, todas as interações do cliente com a empresa, seja ele por qualquer canal ou setor, o atendente vai ter a visão numa única tela. Isso é o Customer 360 da Salesforce. Ótimo, sensacional. E aí facilita, né, a colaboração de todas as áreas, né? Vendas, marketing, e-commerce, uma colaboração geral e facilita demais o dia a dia, certo? Exatamente. O cliente está no centro e a Salesforce com todos os setores da empresa estão ao redor. Então, não há nada que aconteça com nenhum setor com o cliente que toda a empresa não tenha essa visibilidade. E isso também acarreta em facilidade de relatórios. Também é um ponto importante a gente tocar. Os relatórios da Salesforce são extremamente completos devido a essa visão 360. Como a gente sabe todos os pontos onde o cliente foi contactado e o que foi falado, o que foi feito, a gente consegue extrair relatórios disso e, com base nisso, tomar decisões futuras, seja ele para qual setor for aplicado. Boa. Samuel, aproveitando aí novamente o gancho, nós estamos falando de ter uma visão geral, 360, ter os dados armazenados num lugar só. Aí você entra a Evermind para falar de implementação. Nós vamos fazer na área de vendas, na área de e-commerce, marketing, tudo isso, o relacionamento facilita o dia a dia para eles e para a Evermind. Para nós também é muito simples de ter a visualização dessas informações, porque a plataforma Salesforce, ela é uma plataforma integrada nativamente com todos os seus aplicativos, com todos os seus serviços. Então, automaticamente que nós construímos um processo, construímos os produtos Salesforce dentro de uma companhia que possa começar por vendas e depois eu vou por um atendimento, aí depois eu passo por uma parte analítica, aí depois eu vou por uma parte, né, de plataforma ou uma parte de comunidade. Todos os dados que iniciaram no processo de vendas, eles são automaticamente visíveis em outras nuvens. Isso facilita muito o nosso processo. Basta a gente criar visualizações que são parametrizadas dentro dos sistemas, que aí traz uma facilidade para o nosso cliente em ter uma visão e o histórico daquele cliente desde o seu início
da sua jornada ali com eles. Então, isso facilita muito a integração nativa que a Salesforce traz, que é a visão perfeita de 360 do seu cliente, desde onde ele iniciou até o final de onde ele está nesse exato momento. Então, nós fazemos toda essa integração nativa acontecer de uma forma mais visível, mais estratégica para aquela área, para aquele cliente. Muito bom, excelente. Ó, para finalizar com chave de ouro, Andrei, 30 segundos, depois o Samuel, 30 segundos. Perfeito, pessoal. Então, só para agradecer a todo mundo a participação, reforçar, acho que tudo que a gente falou, Salesforce é o CRM, acho que a gente não falou também o que é CRM, né, que é Customer Relationship Management, ou seja, o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Então, o pessoal pergunta, para que serve? Onde tem um cliente, tem uma empresa, Salesforce vai estar lá. Ótimo. Samuel? Novamente, pessoal, agradeço a oportunidade de explicar um pouquinho aqui dos nossos processos de operação, de implementação. Nós fazemos isso com muito carinho. O nosso primeiro lema da empresa é ter um capricho e um relacionamento a longo prazo com o nosso cliente. Então, se você estiver passando por um processo de transformação digital na sua empresa, onde você gostaria de começar iniciando com uma plataforma CRM, que é uma plataforma mais robusta, número 1 do mundo hoje, não hesite em falar conosco, que estaremos à disposição para poder apoiá-los e iniciar uma grande jornada de sucesso. Contem muito conosco. Um grande abraço. Sensacional, sensacional. Pessoal, infelizmente chegamos ao final deste excelente evento. Gostaria de expressar minha gratidão a todos que participaram do nosso webinar sobre otimização de processo com CRM. Um agradecimento à equipe da Evermind, à Salesforce e aos ouvintes por estarem conosco. E principalmente um agradecimento à Vânia, ao Andrei e ao Samuel. Muito obrigado a vocês. E para continuar a conversa e explorar como a Salesforce e a Evermind podem ajudar a sua empresa a alcançar novos patamares de eficiência e crescimento, entre em contato ou acesse o site evermind.uol. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado.